paz do Senhor, queridos irmãos e seguidores do nosso canal. Nós estamos transmitindo esta aula de número 10, diretamente da Igreja Boa Esperança, setor 2, e nós temos como pastor estadual o nosso pastor Martim Alves, supervisor de campo aqui diretamente da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, o nosso pastor Abdênigo Xavier, e estamos aqui com o nosso pastor do setor 2, que é Francisco de Assis Neto, que nos dá a honra hoje de transmitir esta aula maravilhosa para todos vocês, a aula 10, que tem por tema a experiência transformadora de Jacó. Não é isso, pastor Assis? Isso mesmo. Para nós é um prazer estar aqui para, assim, compartilhar algo da parte de Deus através desta lição bíblica. Você que está do outro lado nos assistindo, fique conosco, participe. Você é especial para nós, por isso nós estamos aqui para esta aula abençoada. Pois então é importante que você seja um seguidor, que você se inscreva no canal, acompanhe as nossas aulas, vai te fazer muito bem. Você que é professor, você que é aluno, essas aulas, elas realmente nos trazem um conteúdo maravilhoso. O texto áureo da nossa lição está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, que diz: "E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito." E a verdade prática diz: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença de Deus ou do Senhor da mesma maneira. Quando se tem um encontro com Deus, realmente a vida muda, né? Então nós temos uma meditação semanal que permeia a nossa aula. É importante que você dê uma olhada nela e acompanhe cada dia este versículo, esse que estão exposto, porque realmente ele vai permear toda a nossa aula. O texto bíblico básico também é muito importante. Gênesis 28 está no versículo do 10 ao 17, é importante que você também acompanhe, leia em sua casa. E também é importante que você perceba que toda lição ela tem objetivos a ser alcançados. Então, quando você foca nos objetivos, você tem uma ideia simplificada de tudo que vai acontecer na lição. Então, nós temos o primeiro objetivo, enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. O objetivo 2 é expor as descobertas de Jacó. E o 3 e último é explicar o que era a coluna de Betel. A introdução de nossa lição, assim escreve o nosso comentarista, quase esqueço de mencionar nosso reverendo pastor Elinaldo de Lima. Ele é escritor, conferencista e comentarista de nossas revistas, nossas escolas bíblicas, uma bênção e uma grande honra. E assim ele se expressa na introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, E a ponto de Esaú planejar matar Jacó, seu irmão, depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu da casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Pastor Assis? Primeiro tópico que temos como tema um sonho que mudou uma vida. Primeiro subtópico diz: uma escada que tocava ao céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó
dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Está em Gênesis, capítulo 28, e o verso de número 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, tá? Também em Hebreus 1 e 14. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nós podemos ver que aqueles que confiam em Deus, tá? Nós temos a garantia que os anjos do Senhor são espíritos ministradores. Eles trabalham, né, a favor do povo de Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando a sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos, de sonhos, anjos. No Novo Testamento, lemos que José, esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele deveria deixá-la, não deveria deixá-la, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Então está justamente em Mateus capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. No segundo, Números 12, 6, o Senhor revela assim visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Através desse sonho que Jacó teve, ele mudou a sua vida. Teve um encontro com Deus, estava ali para descansar, porém, depois desse sonho, ele mudou a sua vida, a sua perspectiva. Nós podemos observar que depois desse sonho, Jacó é uma nova pessoa. Justamente, pastor Assis. Esse primeiro tema, né, um sonho que mudou a vida mudou uma vida, né, mudou a vida de Jacó. Tem uma palavra-chave, né, para esse primeiro tema. E a palavra-chave realmente é transformação. Então a gente deve realmente fixar nessa palavra transformação, que é o que Deus faz em nossas vidas. O segundo subtópico, Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Né? Então, uma escada que tocava ao céu, ele dormia. Agora ele se apresenta em sonho a Jacó, porque Deus realmente fala através de sonho, né? Então, em um sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. Que coisa maravilhosa, né? Então, anjos subindo e descendo, e no topo da escada, ele vê Deus. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai, né? Isaac. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaac, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Então, toda vez que a gente está falando em descendência, olhando nessa visão, como o Senhor falou para Abraão, falou para Isaac, então, bendito todas as famílias, né, em teu nome serão benditas, serão abençoadas. Nós também nos encaixamos nessa bênção de Jacó. Nós somos abençoados também da parte de Deus por meio de Abraão, né? Então, sua descendência, certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então, o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. Está em Gênesis, no capítulo 28, do 13 ao 15. Isso para todas aquelas pessoas que estão tendo uma experiência com Deus, e o Senhor faz uma promessa, a pessoa ainda não conhecia o caminho, pastor Assis, não conhecia o que ia encontrar pela frente, e aí vem da parte de Deus uma palavra de segurança, dizendo: eu estarei com você por onde quer que você andar. Isso é maravilhoso. Terceiro subtópico, as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessa. Primeira promessa, prometeu-lhe dar-lhe a terra que ele achava-se deitado.
Tá? Então, primeira promessa de Deus através de sonho a Jacó. Também naquela mesma noite, está no versículo 28 e 13, depois que prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra. Então, a primeira promessa, prometeu dar-lhe a terra. Ele estava deitado. Segunda, a semente seria numerosa como o pó da terra, e que ocuparia os 4 cantos da terra. Olha só que promessa gloriosa. Ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque. E a tua semente será como o pó da terra. Então está em Gênesis, capítulo 28, e versículo de número 14. Por último, prometeu-lhe que ele estaria com ele e guardaria por onde quer que ele andasse. Olha só, além da promessa dele ter feito a Jacó, dele dar a terra, e também ser uma semente numerosa, ele prometeu que estaria com ele e guardaria por onde quer que ele andasse. Uma promessa gloriosa. Muitas vezes nós temos medo, tá? Somos seres humanos, temos medo, e aí Deus, dando esta promessa a Jacó, que estaria com ele por onde quer que ele andasse, e o que ele faria retornar à terra de onde ele se encontrava, e não deixaria até que cumprisse o que ele havia lhe dito. Está em 28, Gênesis 28, versículo de número 14. Que promessas extraordinárias Deus faz a Jacó. Muitas vezes nós também recebemos promessas de Deus e ficamos atônitos, né? Achando que iremos passar por muitas dificuldades, que não vai se cumprir, mas nós temos a garantia, assim como Deus garantiu a Jacó, que estaria com ele em todo lugar e ele ia lhe defender, guardaria por onde quer que ele andasse. Da mesma forma, ele ainda hoje faz comigo e com você. Então, portanto, se Deus lhe prometeu algo, se foi Deus que lhe prometeu, você com certeza terá a bênção do Senhor, terá a mão de Deus contigo aonde você estiver. Graças a Deus. É muito importante a gente estudar um tema como esse, homens dos quais o mundo não era digno. E quando nós estamos estudando o que aconteceu com esses homens, o relacionamento que ele teve com Deus, o exemplo de obediência, o exemplo de intimidade, de relacionamento, o exemplo de dependência, isso a gente traz para os nossos dias hoje, porque é uma forma de conhecer o modus operandi de Deus, como ele se relaciona com seus filhos. E assim, nós acabamos de concluir o ponto de número 1 da nossa lição, um sonho que mudou uma vida, e a sinopse, quer dizer, aquela parte que a gente extrai para dar sentido, né, a esse primeiro tema, diz assim: Deus revelou-se a Jacó em sonho, iniciando um processo de transformação em sua vida. E agora nós adentramos ao ponto de número 2, que tem como tema as descobertas de Jacó. Então, Jacó teve suas descobertas, nós também temos as nossas, quando nos relacionamos com Deus, né? Então, Jacó descobriu a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Isso está em Gênesis, no capítulo 28, versículo 16. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do lar em direção à casa de seu tio, correndo o risco de ser morto por Esaú. Então, nessa investida de Jacó, nesta aventura, ele não sabia o caminho, né? Ele não sabia, foi um desafio, estava fugindo, estava com medo, e Deus o achou, né? E começou uma nova história em sua vida. E seguindo, no entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou a Jacó que ele não estava sozinho. Isso é uma coisa maravilhosa.
porque nós também sabemos que nós não estamos sozinhos quando passamos por um momento de adversidade em nossa vida. Isso nos lembra Jó, que disse na dor e na aflição, né? Fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Está em Jó 42:5, quando Jó diz assim: antes eu ouvia falar de ti, mas diante do sofrimento, da dor, da aproximação que ele teve com Deus, ele falou: agora os meus olhos te veem, né, pastor? Verdade. Segundo subtópico, Jacó descobriu a casa de Deus. O primeiro, Jacó descobriu a promessa de Deus. Agora, o segundo, Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus em sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Está em Gênesis capítulo 28 e o verso de número 17. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. É algo que, quando nós simplesmente ouvimos, né, a voz de Deus, né, através de revelação ou através de sonho, nós ficamos maravilhados com tudo que ouvimos de Deus. Eu costumo dizer que mesmo quando nós ouvimos de Deus uma voz sendo exortação, nós nos alegramos. Imagine Jacó tendo esta experiência. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança, não exterior apenas, mas haveria uma mudança de dentro para fora do patriarca. É isso que acontece, né, com o ser humano, que muitas vezes está distanciado de Deus, mas quando ele tem um encontro com Deus verdadeiramente, ele muda. E não muda só a parte exterior, não. Muda de dentro para fora. O vocabulário muda, né? Como ele se procede na sociedade, como ele segue, né, na sua caminhada cristã, tudo isso muda. Então, Jacó teve este encontro com Deus e houve esta mudança de dentro para fora. Pois é, pastor Assis. E o último subtópico, que é o 3, né, desse tema tão maravilhoso, as descobertas de Jacó. Descobriu a presença de Deus, descobriu a casa de Deus, e ele fecha esse tema: Jacó descobriu a porta dos céus. Que coisa maravilhosa, né? Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a determinados ambientes. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9. E a gente nos lembra nesse momento também da mulher samaritana, quando ele diz assim: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E porque ela vai jorrar uma fonte no seu coração, fazendo com que você salte para a vida eterna. Ou seja, você encontra a porta dos céus. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado, santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a água da vida. Ele é a luz, ele é a nossa cédula, ele é a nossa senha para que a gente adentre ao céu maravilhoso, onde um dia nós vamos morar. Glória a Deus por isso. O terceiro tópico fala a coluna de Betel, né? O primeiro subtópico diz assim: a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido de devoção e sincera. Então,
aqui é o momento em que ele mostra a sua gratidão a Deus pelo encontro, porque Deus estava lhe guardando nesta caminhada, né? Saiu da casa de seus pais, agora estava direcionando para a casa do seu tio, distante, e ele passou, né, por situações difíceis, mas Deus o acompanhava, Deus era com ele. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que ele proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou uma pedra que lhe serviria de travesseiro e levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Está em Gênesis capítulo 28 e verso de número 18. Então, o memorial ao Senhor é estar sempre se lembrando do que Deus fez, né? Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar, que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó não viu apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Então, ali se tornou, né, o primeiro lugar de adoração. Nós iniciamos esta lição e em nenhum momento a gente observou que Jacó tinha feito este momento de adoração a Deus. Aqui não. Aqui Jacó já tem um outro momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus, né? Sabendo que Deus estava lhe acompanhando nesta jornada, então Jacó decide adorar a Deus. Pois é, pastor Assis. E o segundo subtópico tem como um subtema aqui é o voto de gratidão a Deus. Gratidão é uma palavra muito bonita e é uma grande virtude, né? Feliz quem tem ela, porque é uma das virtudes que Deus aprecia, que Deus se agrada, né? Então, inclusive tem o exemplo dos 10 leprosos lá, que só apenas um voltou para agradecer a Deus e o Senhor destacou esse moço que voltou para agradecer-lhe. Então, o voto de gratidão a Deus, Gênesis 28, do versículo 20 ao versículo 22, assim relata esse voto de gratidão. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor já havia feito, prometido e se apresentado. O fato de Deus dar esse sonho para ele é uma forma de Deus falar com ele, e ele se sentiu bem, e daí ele já tem um motivo de gratidão, né? A palavra de segurança que estaria sempre com ele. Então, ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, ele temia, né? E lhe desse pão para comer e vestes para vestir. E se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Uma oração, um voto, uma oração bem completa, uma oração bem aplicada. Ele foi diante do medo, da insegurança, diante, digamos assim, do mistério que ele previa encontrar, né? A incerteza. Então ele faz esse voto em forma de oração. Se Deus desse pão, porque o deserto é lugar de fome. Se Deus desse veste para ele vestir. E se Deus abençoasse ele de forma que ele voltasse em paz para a casa dos seus pais, para a terra de onde ele havia saído, e o Senhor seria o seu Deus. Então ele fez esse voto e ele cumpriu. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Está em Gênesis 28, 21 e 22. Nós não vamos entrar no assunto de dízimo, mas é necessário que a gente, pelo menos, comente que é importante, é bíblico. Aqui nós não estamos na época da lei, a lei é mosaica, mas essa doutrina já existia, né? Essa prática de dizimar ao Senhor. E aí ele faz essa promessa.
Se Deus desse tudo isso para ele que eu citei, além de Deus ser o Deus dele, tudo quanto Deus lhe desse, ele daria o dízimo. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo. Aliás, ele prometeu seguir o exemplo de Abraão, que quando veio daquela guerra, veio vitorioso, e aí ele entregou o dízimo de tudo, do despojo, a Melquisedeque. Né? Então, ele prometeu isso e cumpriu. Né? Então, que Deus seria o seu Deus e ele seria fiel no dízimo. Então, o mesmo exemplo que ocorreu com Abraão diante de Melquisedeque, Jacó estava aqui agora fazendo esta promessa. Está no livro de Hebreus aqui, no capítulo 7, 1, 2 e 3, relata essa história que envolve Abraão e Melquisedeque. Né? Terceiro subtópico do terceiro tópico. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas aos primogênitos, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria ao mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura. Está em Gênesis capítulo 25 e versículo de número 31. E como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Tá? Esaú não deu crédito, não deu valor à primogenitura, e nós sabemos da história, né? Vendeu por um prato de lentilha, Gênesis capítulo 28, do 13 ao 15, assim como foi com os patriarcas, Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia o quê? Obediência e fé. Duas coisas muito importantes, meus amados ouvintes, obediência e fé, que Deus requer de cada servo dele. Romanos capítulo 1, verso 5, sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele e as promessas do concerto. Então, quando verdadeiramente você tem o encontro com Deus e quando você se dispõe a obedecer e ter fé que Deus é capaz de fazer aquilo que ele prometeu, então tudo muda na vida de Jacó. Então, está em Gênesis, capítulo 35, os versículos de 9 até o versículo de número 13. Então, é muito importante saber que a obediência e a fé é algo que nós não podemos, como servos de Deus, nós não podemos perder de vista. Temos que ter estas duas características, obediência e fé. Pois é, pastor Assis. Aqui nós temos a sinopse desse ponto 3, que é justamente uma conclusão sucinta do ponto, a coluna de Betel. Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Foi isso que nós desenvolvemos. E agora, chegando ao final desta aula de número 10, a conclusão desta lição, assim está escrito: a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua vida. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que viviam à margem da sociedade e que a sociedade já não via esperança de mudança, de transformação.
E nós temos esses exemplos nas nossas igrejas. O que mais a gente vê são vidas transformadas. Pessoas que estavam à margem da sociedade, mas a igreja, por Cristo, né, pelo sangue de Cristo, presencia e vivencia estas transformações. Então Jacó foi transformado, a vida de Jacó mudou, as nossas vidas foram mudadas, e o Senhor, pastor Assis, continua mudando vida, transformando vida. E isso muito nos alegra, né? É verdade. Então, esta lição mostra o quanto Deus, né, ama cada um de nós, mesmo com nossas dificuldades, nossas fraquezas. Deus muda a vida do homem totalmente. É só entregar a sua vida a Ele e Ele o transformará, assim como transformou Jacó. Pois é, esta foi a nossa aula de número 10. É um prazer muito grande ter você nos acompanhando, seguindo, e já estamos aqui com uma certa expectativa da próxima aula. Continue nos acompanhando, nos seguindo, e também participe comentando para que a gente possa estar melhorando a cada dia mais este quadro, né? Estas aulas que nós temos feito, esses comentários. Que Deus abençoe você, lhe dê um final de semana maravilhoso e que você mergulhe nessa temática e desfrute e se alegre, porque o Senhor está falando e quer falar com você. Amém. Que Deus nos abençoe. Prossiga, né, seguindo este canal. Nós temos o maior desejo de abençoar aqueles que estão do outro lado ouvindo a mensagem do Evangelho. Deus nos abençoe.